Oi, doçuras! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Venho trazendo no vídeo de hoje um bolinho de pasta americana. Gente, eu não gravei muito, gravei o que eu pude gravar e vou mostrar pra vocês como foi bem simples a decoração desse bolinho, tá bom? Pra quem não sabe, eu trabalho apenas com a cobertura fracionada, tá? Eu não trabalho com ganache, certo, pessoal? Pra mim, eu acho que fica mais segura e eu não corro o risco de perder o ponto do meu chocolate e não fica duro pra cortar, tá, gente? Fica super tranquilo, tá? Essa é a minha forma que eu trabalho, tá? Porém, se você gosta de trabalhar com a ganache, gente, mais firmeza, ok, certo? Aí eu tenho um bolinho aro 20, tá? Acho que 12 de altura, porque sempre passa um pouquinho da forma, tá, gente? E aí, porque eu acho bonito assim, né? Eu acho bonito bolos altos, tá? E eu faço uma receita para o bolo crescer, né? Porque tem vezes que vocês percebem que às vezes a massa do bolo ela não cresce. Às vezes pode ser os ovos que você utilizou, ovos pequenos, então a massa não vai crescer tanto. Agora tem vezes que ela cresce bastante. E para não estar dando esses probleminhas da massa crescer ou não crescer, faço sempre uma receita só que faz com que o meu bolo sempre fique alto e lindo, tá, gente? Desse modelo, tem um vídeo anterior que eu mostro pra vocês completamente como que eu faço essa blindagem, tá, gente? Eu só vou passando, o meu chocolate ainda tá um pouco morninho. Como eu não queria me atrasar, eu já fui passando e alisando pra adiantar, tá, gente? Como o meu bolo tava gelado, conforme eu ia passando, ia já ficando petrificada a minha cobertura, tá, gente? E aí eu fui passando. O certo, gente, é passar de 2 a 3 camadas no mínimo, tá, gente? Pra ficar uma blindagem bem correta. E a gente só vai alisando, gente. E após alisar, fazemos o mesmo processo que a gente faz com as quinas, né? Em um bolo de chantilly. Passamos as espátulas, tiramos e tiramos o excesso com uma régua e algo bem reto, tá, gente? A gente raspa mesmo essa ganache para que ela fique assim, tá bom? Sem defeitos, tá? E assim ficou as ganaches, né? Como vocês viram aí. Agora eu tenho aí, caiu um pedacinho de chocolate na minha ganache, eu tirei na minha pasta americana. Eu tenho aí 500 gramas, separei só um pedacinho, acho que uns 20 gramas, porque ia fazer um detalhe, 20 a 30 gramas. Ia fazer um detalhezinho no bolo e eu separei. O que que ocorre? Pasta americana de cores escuras, eu não gosto muito de tingir, tá? Porque eu tenho medo dela perder o ponto. Então, eu comprei uma pasta americana vermelha, que só vem 500 gramas, e uma branca de 800 gramas, e eu tinha um pouco aqui ainda. E o que que acontece? Pasta americana, ela não perde a validade. A validade da pasta americana é a validade do pacotinho que vem nela, tá? Caso sobre, você pode colocar, né, em um saquinho e guardar. Caso ela não tenha ficado suja, tá, gente? Tenha ficado 100% limpinha, tá bom? E aí, eu abro a pasta americana, tá? De forma que circular, tá? Pra ela cobrir todo o meu bolo, tá bom? Não tem muito segredo, tá, gente? É treino mesmo trabalhar com pasta americano, tá? Como vocês sabem, eu já fiz outro bolinho de andar aqui, gravei. Esse é o meu segundo e já fiz outro também aqui de segundo de andar, né, gente? Já fiz outro aqui também de sem ser de andar, né? No modelinho de castelo, que também tá aqui no canal, tá? Fiz o maior esforcinho para estar gravando para vocês, tá bom? Porque realmente o tempo é corrido, tenho muitas coisas para estar falando para vocês e já faz um tempo que eu não venho aqui no canal, porque esse início de ano foi muito, muito, muito corrido, tá? Não tive muito tempo para fazer muitas coisas. Então, ó, coloquei por cima e
a gente não pode esticar essa parte, a gente tem que simplesmente ajeitar ela para que ela chegue no pezinho, tá? Que ela chegue no pezinho e cubra o nosso bolo. Vocês viram aí, ficou praticamente igual ao pezinho do bolo, tá? A gente vai alisando, vai organizando ela para ela descer e colar no nosso bolo. O que aconteceu? Eu já deixei o caninho separado porque eu estava medindo aonde ia ficar no bolo grande, tá, gente? Por isso essa baguncinha aí na mesa. Porém, já vamos para a próxima etapa e eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Antes de colar minha faixa americana, eu passei um pouquinho, só pincelei com água o meu bolo, tá, gente? Porque o que acontece? Senão a minha faixa americana ela não vai grudar no meu bolo. E não é água pra ficar escorrendo. Como eu falei pra vocês, é só pincelar, só umedecer, tá bom? E assim, gente, ficou meu bolinho, tá? Ó, mostrando pra vocês, certo? Cortei o rodapézinho e aí vamos para o bolo de 20 centímetros, tá, gente? Eu gastei nesse bolinho exatamente, tá, gente? Dividindo direitinho 1 quilo de cobertura fracionada, tá? Porque 1 quilo de cobertura eu posso cobrir um bolo de 15 centímetros, ainda sobra um pouquinho, e um bolo de 20 centímetros, tá? É meio para cada bolinho, tá bom? Só que como sobra um pouquinho do bolo de 15, aí a gente complementa no bolo de 20 centímetros, certo? E uma pasta americana de 800 gramas, gente, não tem erro, porque atrás dos fabricantes sempre tem identificando quanto usar em cada bolo. Um bolo de 20 centímetros, ele serve aproximadamente de 20 a 25 fatias. Então, 800 gramas de pasta americana vai cobrir aí, ó, um bolinho e sempre sobra um pouquinho, porque não é cobrir o bolo e não sobra nada, sempre sobra o rodapé, onde você vai fazer detalhes. E aí, aquele detalhezinho do pratinho de isopor, tá, gente? Que eu sempre mostro pra vocês que eu utilizo pra tá alisando a minha pasta americana, né? Nos outros vídeos eu também explico isso. E aí, gente, eu aliso, faço umas quinazinhas bem de leve, tá? Por conta que eu ainda tô pegando o jeitinho com essa pasta americana. E mesmo assim, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Esses trabalhinhos diferentes. E aí, gente, vou alisando, até eu ver que tá ótimo. E o bom desses pratinhos de isopor, eu tenho também, tá, gente? Aquelas chequinhas que alisa em cima, do lado. Só que o prato de isopor, eu acho que ele alisa mais, porque ele como se ele desse um esquento na pasta americana. E o que acontece? Alisa e fica melhor, tá bom, gente? Marquei aí o bolinho de cima, onde queria ficar. E vou mostrar pra vocês como eu vou fazer minha estruturação. O bom, gente, tem gente que tá trabalhando com aqueles caninhos de pega-balão. O bom mesmo é estar utilizando esses caninhos apropriados para bolo, para sua própria segurança, tá, gente? E aí eu vou medindo, cortei todos os caninhos do mesmo tamanho e coloquei um centralizado para o nosso bolinho, que vai ficar em cima, para não ocorrer de ele ir para um lado e para o outro, tá? No transporte. E aí, gente, assim ficou um em cima do outro, tá? Bem certinho. É bom a gente fazer essas medições para que o bolo não fique um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e fique bem centralizado. Eu não usei cortadores, foi tudo manual, bem simplesinho, tá, gente, esse bolo. A cliente simplesmente me mostrou o modelo e eu, na hora de fazer o bolo, incrementei umas coisas, diminuí outras e assim fui fazendo para dar o meu charme, tá, gente? Quando o cliente pedir um bolo, você sempre pode dizer que vai ficar parecido e você pode estar utilizando o seu charme, até porque vai estar o seu nome, vai ser as suas fotos e não precisa ficar 100% igual. E aí, gente, sobrou alguns corantes, sobrou alguns pedaços de pasta americana e eu tingi com alguns corantes pra poder estar utilizando as cores que minha cliente tinha pedido no bolo. Usei apenas aí essa esteca, esses cortadores assim, tipo esse que eu tava na mão, entendeu? Nada personalizado, pra fazer um trabalhinho bem simples
E porque eu saberia que eu iria conseguir, sabia, né, que eu iria conseguir fazer na mão assim, sem ter tanto trabalho. Gente, esse cortador de pizza aí, eu achei ele maravilhoso, porque não tem como você fazer um corte sem ele ficar reto, tá? Facilita bastante, bastante, bastante mesmo. E para tá colando, tá? Esses detalhezinhos, fiz apenas uma ondinha. Cortei uma fita que ia ficar no redor do bolo de cima, pra tá colando esses detalhezinhos. Eu usei o CMC, tá? Em pozinho do CMC. E eu vi que era só acrescentar um pouquinho de água, tá? E ele fica uma colinha já pronta, tá? Mas tem que ser bem pouquinho, porque essa colinha, ela cresce, tá, gente? Pra fazer, gente, um detalhezinho principal, que era a melancia, pois o tema era Magali, eu colei, tá? Um pedaço da pasta americana verde, um pedaço da americana branca, tá? Da pasta americana branca. Colei um embaixo da outra, tá? Eu achei que deveria ser um pouquinho mais grossa, porém ficou legal, tá? E aí eu vim com um cortadorzinho que eu tinha aqui, que é de uma maquinazinha. Eu precisava de um tamanho que não fosse tão pequeno e não fosse tão grande para fazer os círculos, tá, gente? E depois eu iria dividir ao meio pra poder fazer como se fosse uma melancia, tá, gente? Esse detalhezinho eu quis mostrar pra vocês, porque não precisa de tanta coisa de luxo, tá? Pra gente tá iniciando na confeitaria, tá? Os dois primeiros eu cortei um pouquinho mais fininho. E aí, a gente vai ajeitando, né, ao redor, pra tá fazendo a finalização, né, nos bicos. E aí, ó, cortei no meio, tá? Para tá fazendo a nossa melancia. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma tirinha, tá? Vamos cortar uma tirinha e colar ao redor desse meio círculo, né? Pra tá formando a nossa melancia. Gente, eu achei que ficou uma gracinha, tá? O primeiro foi mais um teste, mas aí eu gravei esse pra vocês. E depois eu fui ajeitando melhor os outros, tá bom? Gente, achei que ficou uma gracinha. E aí depois a gente só coloca alguns pontinhos. Se tiver caneta pra riscar, você pode estar riscando, fazendo os pontinhos pretos pra... Olha, gente, que graça. Pra dizer que é os carocinhos da melancia, tá, gente? E aí eu fui fazendo os outros. Essa pasteirinha aí colou. E aí eu pensei, se eu fizer um pouquinho mais grosso, como será que vai ficar? Porque eu achei que aqueles ali ficaram um pouco mais fino. E aí eu deixei, né, porque eu tinha feito pra fazer 4 pecinhas. Não, no caso, 6 pecinhas. E aí no corte que eu fiz, porque a minha pasta americana, eu tinha colocado um pouquinho de corante nessa jaí. E aí elas ficaram mais molinhas, só que a gente pode estar colocando CMC direto seco, tá, gente? Pra ela tá ficando mais firme e secar mais rápido. Só que eu não queria, por conta que eu tava fazendo esses apliques na hora, e eles iam ficar mais umidozinho pra colar mais rápido, tá? E ele tem a maleidade de ficar no bolo, porque se eu colar ele ficar bem reto e o meu bolo não ficar bem reto, aí vai ficar difícil de colar ele no nosso bolo, tá? E aí eu achei que ficou bem mais bonito, ele mais grossinho, tá? O detalhe da melancia. Porém, eu achei que iria dar pra utilizar os dois, tá bom, gente? E aí eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Que no modelinho era apenas 3 melancias. E aí eu ainda acabei fazendo 4, porque eu tinha cortado bastante pra mim tá fazendo o teste e ver como que iria ficar. O primeiro a gente faz mais ou menos, o segundo a gente vai melhorando, e depois aí, gente, a gente pega o jeito e fica muito bonito, tá bom, gente? E aí depois eu colei com um pouquinho de colinha de CMC, tá? É só umedecer mesmo, não é ensopar, porque senão não gruda, tá? E aí eu peguei um pouquinho de corante preto e tentei fazer as bolinhas pra colocar na melancia, tá? Então, gente, assim ficou o bolinho. Coloquei uns pontinhos pretos num bolo vermelho, como se fosse uma melancia. Colei as nossas melancias e fiz o lacinho.
O principal que eu queria mostrar pra vocês era a melancia, como que foi feita, tá, gente? E eu consegui. O lacinho tem um vídeo aqui anterior no canal que eu mostro como que eu faço, tá, gente? O lacinho. No bolinho de cima, eu fiz apenas uma bolinha, um modelinho de coxinha e achatei pra fazer esses carocinhos de melancia, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar para estar me ajudando. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!